A segunda coisa é o versículo 2. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva, desculpa, e me leva para junto de riachos tranquilos e me leva às águas de descanso. A nossa vida se tornou tão atribulada que todos os dias nós somos desafiados a manter a nossa saúde mental, o nosso equilíbrio emocional. E tudo isso em meio a tantas coisas que estão acontecendo conosco, que estão acontecendo no mundo. Olha só, nós estamos em meio a uma pandemia. A pandemia ainda não acabou, viu? Se cuida. Use máscara em ambientes fechados. Cuidado para não contrair essa doença. E a nossa vida vem sendo tão atribulada e nós fazemos de tudo para manter a nossa sanidade, o nosso equilíbrio. Nós temos problemas internos, nós temos pensamentos maus, nós temos sentimentos, às vezes, de medo, de ansiedade, nós sentimos raiva, nós sentimos ciúme. A nossa mente recebe tanta informação de uma forma direta e indireta, e nós somos o tempo inteiro influenciados por aquilo que nós vemos e que nós ouvimos. E dessa maneira nós acabamos perdendo a paz. Muitas pessoas nesse tempo têm perdido a paz. Não conseguem ter um sono de qualidade. Nós não conseguimos, às vezes, repousar, mesmo que nós estejamos no aconchego do nosso lar, lá no nosso quarto, na nossa cama, mas dentro de nós há um turbilhão de pensamentos. E é nessa hora, quando nós não encontramos descanso, que o nosso pastor nos faz repousar. E mesmo que as águas sejam turbulentas ao nosso redor, Ele nos leva às águas tranquilas. Eu me lembrei aqui quando os discípulos de Jesus estavam no meio de uma grande tempestade. Estavam ali passando por um momento de extrema aflição, de desespero. Jesus não os tirou ali do mar, mas Jesus acalmou as águas ao redor deles. Então, o nosso pastor nos leva a águas de descanso. Amém, meu irmão? Estamos refletindo aqui em Salmos 23, um salmo de Davi que fala profundamente ao nosso coração. Ele é o nosso pastor, Ele cuida de nós, Ele nos leva a águas de descanso. A terceira coisa é o versículo 3. Renova as minhas forças. Em outra versão diz assim: refrigera a minha alma e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. A correria do dia a dia, o ativismo, no qual nós nos envolvemos, ou seja, o excesso de atividades que nós estamos envolvidos, sejam atividades do nosso trabalho, sejam atividades da igreja, seja a nossa família ou quaisquer outras coisas, tudo isso faz com que eu e você fiquemos esgotados, cansados, sem forças. Você se sente assim às vezes? Sem força? Sem uma motivação? Você já percebeu que às vezes você dorme, mas parece que você já acorda cansado? Alguém se sente assim também? Coloca aí nos comentários. A irmã Naomi está colocando assim: sim, pastor. Sara também colocou ali.
Parece que a gente descansa, mas que nós não conseguimos renovar as nossas forças. É como se as nossas forças estivessem acabado. Sabe por que acontece isso? É porque, na verdade, o nosso cansaço em relação a tudo isso que eu falei, ele não é apenas um cansaço físico, é porque a nossa alma também está cansada. A nossa alma está cansada. E esse refrigério do qual a nossa alma necessita, ele só vai ser encontrado no Supremo Pastor, que é Cristo. Como ovelha de Jesus, peça a Ele que renove as suas forças e que Ele te guie pelos caminhos da justiça. Meu irmão, minha irmã, Deus pode nos fazer descansar, mesmo que nós estejamos vivendo sob uma pressão que nós não estamos conseguindo lidar. Deus pode trazer descanso à nossa alma. Em Mateus capítulo 11, no versículo 28, Jesus disse assim: todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham até mim. Troquem de fardo comigo, deixem o seu fardo pesado e tomem o meu fardo, pois o meu fardo é leve e suave, e assim vocês encontrarão descanso para vossas almas. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, nos faz um convite. Venham até mim, se você estiver se sentindo cansado e sobrecarregado. Então, se você se sente assim, se a vida tem exercido uma pressão que você está considerando insuportável, é tempo de você ir até Jesus. É claro que você pode procurar ajuda profissional, psicólogos, terapeutas, mas principalmente vá até Cristo, vá até Jesus. Eu não estou dizendo que você não deve considerar uma ajuda médica, profissional, tudo isso foi Deus quem nos deu essas coisas. Mas acima de tudo isso está Jesus. Ele pode trazer refrigério para a sua alma. Como ovelha de Deus, como ovelha de Cristo, você pode ir até Ele e encontrar descanso. Amém? Existe um tipo de descanso que você não vai achar nas férias, que você não vai encontrar nos passeios, no sono, nas viagens que você fizer, nas pousadas, nos chalés. E olha que eu gosto de viagem. Eu gosto de viajar com minha esposa, eu gosto de descansar. De vez em quando eu tiro um tempo para descansar. Mas existe um descanso que nós só recebemos quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, porque é o refrigério na alma. Quando nós reconhecemos que somos ovelhas sem pastor e que precisamos da presença dele em nossa vida. Antes de Jesus, nós éramos ovelhas que não têm pastor. Por isso a gente andava tão aflito, tão atribulado, mas nós temos um pastor que quer cuidar de nós. Essa é a verdade que o mundo precisa descobrir, irmãos. E se você já descobriu isso, envie isso para outras pessoas. Diga isso para alguém que você ama. Diga, olha, eu encontrei um descanso inigualável na pessoa de Jesus. Quando eu consagrei a minha vida a Ele, quando eu entreguei a minha vida a Ele, o Espírito Santo passou a viver dentro de mim. Eu me tornei filho de Deus e eu recebi uma paz dentro do meu coração que excede todo o entendimento. Uma paz que está acima das circunstâncias. Uma paz que não depende daquilo que esteja acontecendo ao meu redor, mas é uma paz que o próprio Deus me dá. Amém? Receba essa palavra aí no nome de Jesus.
A quarta coisa que o Senhor fala ao meu coração, são 6 coisas. Obrigado, irmão Keyson, pela sua contribuição, pela sua oferta. Que Deus te abençoe. Está no versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Tem uma versão que fala, a tua vara e o teu cajado me consolam. Presta atenção. O mesmo Deus que não deixa nada nos faltar, o Deus que nos leva a lugares de refrigério e de descanso, é o Deus que permite que os inimigos se levantem contra nós. E também é o Deus que faz com que às vezes nós passemos pelo vale da sombra da morte. Esse vale da sombra da morte significa uma circunstância perigosa, representada de uma forma figurada por um vale sombrio, por um vale ameaçador. Da mesma maneira que as ovelhas descansam em pastos verdejantes e caminham por trilhas em terrenos planos, seguros, confortáveis, muitas vezes as ovelhas também precisam passar por caminhos difíceis, por terrenos acidentados, por vales ameaçadores. Mas o povo de Deus é guiado por Ele e sempre está seguro, sempre está sob a proteção de Deus. Salmo 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então, nós poderemos em algum momento passar pelo vale da sombra da morte. Mas o vale da sombra da morte não assusta aquele que é ovelha do Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso Jesus venceu a morte. Jesus, ele se entregou à morte, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele morreu por minha causa, ele morreu por sua causa, mas a morte não o venceu. Ele se entregou à morte. Mas o mesmo Espírito que hoje vive em mim e você, o Espírito Santo, no terceiro dia, trouxe Jesus de volta à vida. Vivificou Jesus. Então, aquele que está em Cristo, ele não teme a morte. O apóstolo Paulo diz que o morrer para nós é lucro. Eu não estou falando que você deve se entregar à morte, não é isso. Viva a sua vida com plenitude, viva a vida de forma abundante, aproveite cada dia de vida que Deus concedeu a você. Viver é bênção, viver é maravilhoso. Acordar pela manhã, respirar, ver o sol nascer, ver os filhos crescerem, tudo isso é maravilhoso. Mas haverá um dia em que eu e você vamos enfrentar a morte. Mas nós não temeremos a morte, porque sabemos que existe um Deus que cuida de nós, mesmo depois da morte. O amor de Deus é tão forte quanto a morte. Então você pode descansar no Senhor. Não tenha medo. Deus é contigo. Deus é contigo. Talvez essa mensagem chegue até alguém que está num hospital, que está lutando contra a morte, que está em meio a um tratamento, que está enfrentando uma enfermidade. Deus é poderoso para te curar, Deus é poderoso para te livrar. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo. Eu não terei medo.
Amém, meu irmão? Em nome de Jesus.